Show de bola. E aí, Cleiton, vamos para Cauli? Eu separei algumas situações aqui e por que era interessante passar a primeira análise do Maranhão, né? Porque ela cai muito no comportamento que eu falei aqui anteriormente, né, desses jogadores de meio campo, e aí especificamente do Cauli e do Everton Ribeiro, são jogadores que muitas vezes são responsáveis por fazer a bola chegar até o terço final do campo, não só estar lá para fazer jogadas, né? E aí eu separei algumas posses do Cauli nesse início de temporada para a gente entender um contexto que tem acontecido muito com relação ao jogador, que é o seguinte: o Cauli sai muito dessa zona do entrelinhas para jogar na frente dos volantes. E aí é uma situação que não traz tanta vantagem para ele, porque lembra das 4 posições, né? E aí essa aqui é a posição que ele está na frente do adversário. Então o adversário tem a facilidade de mapear o movimento do Cauli e quem está com a bola, né? Então como é que vai ser o passe para o Cauli? Se vai ser um passe na perna esquerda, se vai ser um passe na perna direita, de onde o Cauli está saindo, né? Onde ele quer chegar. Então são situações onde, na minha concepção, não traz muita vantagem para o jogador, porque acaba colocando ele numa zona de pouca capacidade de construção, né? Por exemplo, o que é que o Cauli tem que fazer muito nessas situações aqui? Ou ele tem que girar em cima do marcador, só que é uma zona muito perigosa, né? Porque ele está ali próximo dos defensores, se perder a bola pode gerar alguma situação de contra-ataque. Muitas vezes ele não tem apoio próximo, se a gente observar aqui, olha quanta gente do adversário tem, e olha, o Cauli, ele só tem a opção de muitas vezes de retornar para quem ele recebeu o passe, e aí tentar ir para as costas da marcação. Então, é uma situação que tem acontecido bastante nessa temporada e que, à medida que o Bahia cria mecanismos para colocar o Cauli em vantagem, eu acho que pode melhorar. Por exemplo, os jogadores, os volantes, né, os médios, como a gente gosta de falar, serem os responsáveis por fazer essa bola chegar no Cauli, né, serem a atração. E aí eu estou falando, por exemplo, não só dos jogadores de meio campo, mas também os zagueiros gerarem esse tipo de atração. E deixar o Cauli menos sobrecarregado, né? Agora, Cleiton, olha o que acontece sempre. Agora, é isso que eu queria saber. Desculpe te interromper, só para a galera entender também. E eu entender também. Por que isso está acontecendo, né? É uma ansiedade porque a bola não está chegando? É falta de entendimento maior entre ele, Everton Ribeiro e Caio Alexandre? É precipitação do próprio jogador? É a questão da proposta de jogo que não ajuda? Rogério precisa fazer alguma adaptação? Enfim, eu queria saber os motivos. Está muito claro, né? Esse problema. Mas eu queria saber por que isso acontece. Vamos lá. Primeiro que assim, o Rogério não cobra tanto uma rigidez assim, sabe? Do Cauli só circular nessa zona. Parece até que é uma orientação desde o ano passado, né? Quando o Rogério chegou, o Cauli começou a ter um pouco mais de liberdade para buscar essa bola nessa zona e fazer a bola chegar. Só que muitas vezes o que é que acontece, Darino, Ivan, Luiz? O Bahia acaba perdendo peso na profundidade. Então, por exemplo, o Cauli sai para alcançar esse espaço e ninguém ocupa o espaço que ele estava antes para ele fazer essa bola chegar. Então ele fica meio que sem opção de passe. Agora também muitas vezes gera impaciência, por quê? Porque como o Bahia, e eu já falei isso aqui, né, o Bahia de 2024 tem muita mecânica de último terço, coisa que, por exemplo, o Bahia de 2023, aí, seja no início ou no final da temporada, não tinha tanto assim. Mas o Bahia não tem tanta dinâmica para a segunda fase de construção, que é essa fase aqui, ó, onde o Bahia tira a bola dos zagueiros e faz a bola chegar até os atacantes. E hoje eu percebo que o modelo de jogo exige muito mais de Cauli, de participação nessa zona aqui. E eu que acabei de falar, normalmente Cauli e Everton Ribeiro, eles são meio e fim. Eles são os responsáveis por criar esse espaço, colocar a bola no espaço e depois eles mesmos acessarem esse espaço. Então, assim, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. O Cauli, de fato, ele tá impaciente, porque a bola não tá chegando tanto assim, em condições mais limpas. Então, ele baixa muito para jogar. E a partir do momento que ele baixa para jogar, eu acho que a equipe ainda não tem uma sinergia suficiente para entender os movimentos dele. E aí a gente vai entender agora aqui quais são os movimentos do Cauli, para ficar bem mais didático e a gente perceber qual é o melhor Cauli do Bahia. Separei algumas ações de desequilíbrio do Cauli para a gente perceber. Cauli é um jogador de entrelinhas. Cauli é um jogador de último terço. É um cara ali de tabela, de progressão, de finalização. Então, assim, não é um jogador que vai tocar na bola o tempo todo para ficar carregando, carimbando posse. Ele é um jogador que vai se posicionar nas costas da linha de meio campo para aproveitar esses espaços e jogar em jogo curto, em sair rápido da pressão. Então, assim, se a gente for pegar todas as ações de desequilíbrio do Cauli, não é numa zona mais baixa no campo, não é na frente dos volantes adversários, é nas costas. É um comportamento diferente. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o Bahia mudou um pouco essa dinâmica, e aí eu vou destacar uma coisa que Cauli faz muito bem. Ele é essencial, ele é um dos melhores jogadores do Brasil em achar linha de passe nas costas da pressão. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade para andar sempre no movimento contrário ao adversário. Olha esse lance aqui que é muito didático para a gente entender que tipo de jogador é o Cauli. Olha como o volante vai balançar para a esquerda e ele balança para a direita. Olha como a linha de passe já abre e ele já domina saindo da marcação.
Só que qual é a diferença? A partir do momento que ele domina aqui, saindo da marcação, ele está olhando para a linha defensiva. Nos primeiros exemplos aqui, se ele dominar saindo da marcação, ele vai ter a linha média e a linha defensiva. É muita gente para passar. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o Bahia, né, deu essa flexibilidade para Cauli, que em tese pode ser uma coisa benéfica, né? Pô, um jogador criativo, tocando na bola o tempo todo, pode dar bom, mas depende do movimento dos outros companheiros, depende do movimento de quem está vendo o jogo de frente, de, por exemplo, entender que muitas vezes o Cauli está pressionado e não é tanta vantagem receber a bola nessas situações, mas o melhor Cauli, ele é esse Cauli aqui. Esse é o Cauli que recebe a bola entre a linha média e a linha de defesa. Vai ter um exemplo aqui que vai ficar muito claro, que eu acho que é o próximo, para a gente entender que tipo de jogador é o Cauli. E aí eu só filtrei desequilíbrio da temporada passada, tá? E por que eu tive uma sensibilidade maior? Tem muito mais ações boas de Cauli, tá? De gol, de assistência. Só que é o seguinte, eu preciso contextualizar a análise para ela fazer sentido. Eu separei a maioria das ações com o time postado no ataque, porque é o cenário que o Bahia está encontrando nessa início de temporada. Não é, a gente não joga em transição mais, né? Prioritariamente. Exato. Porque se a gente observar, as melhores atuações do Cauli, principalmente no segundo semestre do Brasileirão, foi em situações de contra-ataque. E nessa temporada também. Como é que saiu o gol contra o CRB? Contra-ataque. Cauli recebe ali com espaço para jogar e consegue fazer a bola chegar, porque ele tem qualidade para fazer a bola chegar. Agora a equipe tem que dar contexto para ele, para que ele receba a bola nessa zona. Tem um gol olha esse exemplo aqui, gol, só para a gente finalizar. Só para complementar esse seu exemplo, tem um gol que é bem o que você fala dessa temporada já, né? O gol contra o Caxias, né? Que ele recebe na entrada da área. Exato. Né? Partiu para cima. É muito didático. Só que qual a diferença do Caxias para os outros adversários? Não é contra-ataque, né? O Caxias deu facilidade da bola chegar no entrelinhas. Os outros adversários não dão tanta facilidade. E aí o Bahia precisa criar dinâmica para isso. E aí, olha a facilidade do Cauli. Aproveita o movimento da bola, já tá ali, muda de direção. E são ações muito rápidas. Então, assim, eu acho que hoje o que acontece muito é isso. O Cauli, ele é muito objeto de atração do adversário. Ele tá o tempo todo exposto, por quê? Porque ele toca na bola e todo mundo tá mapeando o Cauli. O único jogador do adversário que tem dificuldade de mapear o Cauli é o atacante, porque ele tá lidando com os zagueiros. Mas o resto do time adversário todo tem facilidade. E aí, tudo que eu tô falando aqui serve tanto pro Cauli quanto pro Everton Ribeiro, tá? Tudo que eu tô falando aqui serve pros dois. O Everton Ribeiro tem encontrado até mais facilidade, porque ele é um jogador também acima da média, mas assim, ele tenta girar na pressão. Aí, por exemplo, vai ter jogo que o adversário vai permitir isso, vai ter jogo que o adversário não vai permitir isso, como foi, por exemplo, no Clássico contra o Vitória, como foi no jogo contra o CRB, que o adversário individualizou nesses jogadores. E aí, por exemplo, não tem problema nenhum esses jogadores serem atração, né? Mas tem que ter outros atletas no campo com condições de gerar desequilíbrio. Mas assim, se o jogo é moldado para esses jogadores, é para esses jogadores terem vantagem de desequilíbrio, não para eles serem, de alguma certa forma, objeto de atração para outros jogadores acharem esse tipo de vantagem, né? O Bahia tem que buscar esse equilíbrio para quê? Para que um atleta como o Cauli não seja tão prejudicado em cenários onde ele não gera tanta vantagem assim. Que aula, viu? Você está quase ocupando um espaço maior no meu coração do que Cauli. Quase. Agora, só uma coisinha antes de passar para Ivan e para Luiz. A impressão que eu tenho, Cleiton, nesse comparativo com o Everton Ribeiro, eu acho que essa sua análise é legal porque desmistifica aquele lance, né, de que Everton Ribeiro ocupa o espaço de Cauli, os dois não podem jogar juntos. Pelo que eu entendi, não tem nada a ver. Mas assim, a impressão que eu tenho também é que o jogo de Everton Ribeiro flui melhor porque Everton Ribeiro atua numa área mais povoada do Bahia do que a área que Cauli está atuando. Faz sentido? É uma boa observação, porque o que acontece? Do ponto de partida, normalmente Everton Ribeiro já está balançado para o lado onde o Bahia quer preencher. Né? Exato. O Cauli, ele faz esse deslocamento. Só que a partir do momento que ele faz esse deslocamento, o adversário também faz. E aí, por exemplo, esse jogo de tabela... Porque assim, se a gente imaginar um 2 contra 2, né, onde Cauli tem um apoio próximo ali para jogar, um companheiro, e aí ele recebe essa bola de primeira, consegue já dar a tapa e alcançar as costas. Beleza, ele vai ter a vantagem do espaço. Ele construiu o espaço para ele alcançar. Mas se você imaginar um cenário onde o Bahia tenta fazer esse jogo de aproximação pelo lado do campo, e Cauli tenta essa primeira jogada, vai ter 2, 3 marcadores ali próximo. Então ele não vai ter esse espaço para progredir. Então isso traz essa dificuldade. E até uma coisa que o Bahia ele tem alternado muito, né, entre esse jogo de aproximação, quando joga os principais jogadores, um jogo mais posicional, como foi, por exemplo, o último jogo, o jogo contra o Jequié, a volta, né, da semifinal do Baiano. Eu acho que o jogo posicional ele potencializa muito mais as características do Cauli. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like.
like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like.